Bora galera, bora para mais uma live. Vamos bater um papo inteligente. Tô esperando aí o pessoal entrar, enquanto isso vai rolando um louvor. Vamos curtir o vídeo aí, vamos curtir o louvor. A gente vem entrando aí, dá um ok, dá um joinha pra nós aí. Dá um joinha pra gente aí, pra gente começar essa live aí. Inteligente, papo inteligente. Hoje eu tô aqui com o meu filho Lucas. Meu filho Lucas tá ali, ó, no computador, assistindo o YouTube. Logo nós vamos para o nosso estúdio, onde vamos poder fazer com mais qualidade nossas lives, nossos vídeos para o canal, que vai ser reativado. SF revelando sobrenatural reativado. Tamo junto, tamo junto. Quem está com nós aí, compartilha aí, né? Chama os amigos para conversar. Vamos bater um papo, vamos falar de coisas que nos interessam. Vamos lá. Tem dúvidas, perguntas sobre a Bíblia, sobre o mundo moderno, ciência? O que nós vamos conversar hoje? Eu tenho alguns argumentos, algumas histórias, alguns papos para passar adiante aqui, muito interessante sobre o que está acontecendo no nosso mundo, e vai ser algo tremendo aqui, vai ser muito legal. José Roberto, boa noite Beto, beleza? Nosso primeiro amigo tá aí, tio Beto. Tamo junto. Por enquanto uma pessoa, nós já temos um. Vamos concluir alguns estudos também da Escritura, a Bíblia Sagrada, o que ela nos diz sobre os dias futuros. Tá meio trêmulo aqui, pessoal, porque eu tô segurando o celular na mão, tá? Eu quebrei o meu tripé e eu tô sem tripé. E o Lucas tá ali usando o computador. Não tem um espaço ali. Logo vamos aí tentar fazer um estúdiozinho, um estúdio pequeno aí para poder fazer uma live legal. E também reativado o nosso SF Revelando Sobrenatural reativado. Vamos estar de volta com os canais sobrenaturais, vamos estar falando sobre enigmas extraterrestres. Vai ser muito interessante, Beto. Muito legal. Descobertas incríveis que estão acontecendo no nosso redor, no mundo. Muito bom. Compartilha esse vídeo aí, Beto. Chama o pessoal para assistir. Vou dar uma clicada aqui para convidar uns amigos. Já retorno já, pessoal. Já retorno já para nossos vídeos. Eu tô convidando uns amigos aqui. Aqui o Carlos, meu amigo Juliano, o Lulu, o Rani, o Zé, José Eduardo, a Lu, o meu irmão Antônio Carlos, Rafael Nogueira, Abraão, Van Hosk, o John Ala. Sempre eles estão aí curtindo com a gente aí, sempre quando eu tô na live aí, eles estão aí, dando um apoio. Eu tô convidando aqui algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que podem estar conosco aí, e vai ser legal.
Vai ser legal. Vamos falar de coisas interessantes. Pronto, convidei alguns. Temos dois aqui assistindo. Bom, pessoal, vou dar uma aumentadinha aqui no louvor. E já vamos entrar no nosso bate-papo. Eu vou tentar apoiar o meu celular em alguma coisa aqui, porque infelizmente o meu tripé quebrou. Saiu? Por que saiu? Volta aí. Entra de novo. Vamos assistir a nossa live. Vamos assistir o que a Bíblia fala sobre a ciência, os acontecimentos do mundo, as revelações. Como vai ser o arrebatamento? O período apocalíptico. Quando acontecerá a primeira tribulação, a grande tribulação, o retorno de Cristo? A ciência provando a existência de Deus, que nem precisa, né? Mas Deus deixou eles estudarem, Deus se revelou à ciência. Deus mostrou que Ele é Deus, que Ele existe, que a ciência estava errada. Amém? Tamo junto. Tô com a mão aqui na frente da câmera aqui. Tá meio complicado um pouco pra mim aqui. Tá balançando pra cá, balançando pra lá. Eu tô sem apoio aqui. Mas a minha prima Daiane está assistindo. Paz, ai. Tudo bem? Tudo bem com a família, o esposo? Deus abençoe. Reativando novamente a nossa fé. Não sei se vocês viram, assistiram uma matéria que eu publiquei da Record há uns 2 anos atrás, quando a ciência descobriu que no DNA do ser humano está escrito a palavra Deus. Alguém já viu isso? É complexo ali. A Jaqueline e o Everton também estão aí com a gente, dando um joinha. Você sabia que no seu DNA, no DNA de todos os seres humanos, existe um código numérico? E esse código traduzido nas letras hebraicas, ele consiste na palavra Javé, que traduzido em português é Deus. É verdade, pessoal. É verdade. A ciência descobriu que nos códigos do DNA humano, as letras que formam os códigos do DNA humano, elas se competem, elas se especificam a palavra Javé ou Javé, que traduzido é Deus. Então, o nosso sangue, no nosso corpo, está a assinatura de Deus. Incrível isso, né? Eu publiquei essa matéria, eu compartilhei essa matéria da Record, que foi feita há uns 2 anos atrás por uma equipe que fundou um projeto chamado Design Inteligente. Assiste lá, Design Inteligente, no YouTube, Record. Você vai ver o quanto é interessante aquilo lá. Para calar a boca de céticos, ateus, né? Esses cientistas que acham que a Terra surgiu de uma explosão, de uma mera explosão. Na verdade, é como a ciência diz: para se criar algo tão maravilhoso, tão perfeito, só uma mente perfeita. Minha esposa já está aí também, fortificando. Vão compartilhando aí, pessoal. Se puderem compartilhar a live, vai ser bem interessante. O que nós podemos começar falando? Alguém tem uma ideia aí? Eu tenho para mim sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus. Não tem coisa melhor falar sobre o retorno de Cristo. Tentar explicar um pouquinho o que é retorno de Cristo, o que é arrebatamento, né? Que muitos confundem. Eu respeito cada um, a ideia de cada um, porém num estudo mais acerrado, procurando sempre entender melhor o que é o arrebatamento e o que é
a volta de Cristo. São dois fenômenos totalmente diferentes um do outro. Arrebatamento não é a volta de Cristo. Arrebatamento não é a volta de Cristo. Muitos estão se enganando nisso. Não é literalmente o retorno de Cristo. O retorno de Cristo eu vou explicar para vocês. O retorno de Cristo, na verdade, o retorno de Cristo, ele não consiste em nenhum sinal, né? O retorno de Cristo, na verdade, o retorno de Cristo, ele consiste em sinais, né? Virão sinais que mostrarão o retorno de Cristo. O arrebatamento não. O arrebatamento, ele não consiste em sinais. Mais para frente eu vou explicar para vocês. Muitos entram por dentro dessa área, né? Jesus está voltando. É um termo usado para declarar que em breve a igreja escolhida, né, o povo selecionado, que será selecionado, vai se encontrar com Jesus, com o noivo. Mas na verdade, literalmente falando sobre o retorno de Cristo, o retorno de Cristo, ele consiste no final da grande tribulação, lá no finalzinho da grande tribulação, aonde Jesus então descerá do céu com seu resplendor de glória, de um rei soberano, poderoso, e ele então derrubará as forças do anticristo. Então Jesus, ele descerá do céu no final do período da grande tribulação, né, quando se findar os 7 anos, né, que serão a data marcada para o fim da humanidade, para o fim do mundo. Findando os 7 anos do período tribulacionista, Jesus então voltará. Esse é o retorno dele à terra, aonde ele irá julgar as nações, aonde ele entrará em um confronto com o anticristo e a besta. Muitos entram por uma área teológica um pouco equivocada ao meu ponto de vista. Arrebatamento não é a volta de Jesus, mas é um encontro da igreja. Existe outra diferença para se comparar entre as duas? Sim. 12 pessoas com a gente aí. Muito obrigado a todos que estão entrando aí, que estão comigo aqui na live. Deus abençoe todos vocês de uma forma poderosa e gloriosa. Eu estou explicando aqui sobre os dois grandes acontecimentos, que é o arrebatamento e também o retorno de Cristo. O arrebatamento, só quem verá serão os escolhidos. O arrebatamento, os únicos que verão, ouvirão a trombeta e verão o noivo é a igreja. Nem todos verão, somente a igreja. Só os que forem arrebatados. Já o retorno de Cristo, o glorioso retorno de Cristo, esse toda a humanidade verá. No alarido, o soar da trombeta e o Senhor descendo do céu com poder e glória, para assim então vencer Satanás, derrubar Satanás e também julgar as nações, né? Julgar as nações. Então existe essa diferença aí. O arrebatamento, o que significa a palavra arrebatar? Bom, ela já se diz por si própria. Arrebatar significa tirar à força, tirar com emergência, né? Arrebatar, tirar com rapidez, com agilidade, com violência. Quer dizer, quando um lobo ele arrebata a ovelha, ele tira com violência a ovelha do curral, né? Quando o pastor tira a ovelha, arrebata a ovelha, tira do perigo com força. Por quê? Porque ali próximo dela o perigo é iminente, o perigo está próximo dela. Então,
Então, a palavra arrebatamento significa retirar a força, que vai ser a qualquer momento. Quando Deus predizer o grande sinal, e o grande sinal será posto no céu, não aos homens. Deus então, no tempo certo e no momento certo, antes do anticristo se levantar, a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirado à força. Mas isso vai acontecer no meio de um caos, que não é a grande tribulação. Esse caos é conhecido teologicamente e também tem sido alimentado por algumas igrejas evangélicas, alguns pastores, alguns teólogos, que será no período das dores de parto, que eles falam ali, que Mateus ensina lá em 24, que serão os princípios das dores. No final no final do período dores de parto, então acontecerá o arrebatamento. Isso consiste a qualquer hora. Nós estamos vendo, pessoal, a gente está vendo que o que está acontecendo não é brincadeira. Você já parou para pensar, eu já tinha falado isso em lives anteriores, o quanto o mundo está acelerado, pessoal. Abraão, boa noite, Abraão. Boa noite, meu amigo. Obrigado por estar aí com a gente. Infelizmente, estamos com 3 pessoas fiéis que estão aqui com a gente aqui assistindo. Eu agradeço vocês que estão aqui assistindo a gente, pessoal. Eu quero cada vez mais que todos... gostaria que meus amigos do Facebook, do WhatsApp, que entraram lá no meu Face, assistissem. Dúvidas pode perguntar, eu estou aqui para responder. A gente está vendo, voltando ao assunto, que o mundo enlouqueceu, que o mundo está cada vez mais difícil, e vai ficar mais difícil. Isso não é pessimismo, pessoal. Isso aí é o aceleramento de Deus à Terra. Deus tem pressa. Deus tem pressa, mas Deus também tem paciência. Por isso que ainda não aconteceu o arrebatamento. Deus está dando oportunidade para o homem, para o ser humano se arrepender do seu pecado, se arrepender do seu caminho errado, se voltar a Deus, se voltar ao Senhor Jesus e assim seguir uma vida com Cristo e viver a sua eternidade ao lado de Deus, ao lado do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Deus ainda tem a sua paciência. Deus ainda está aguardando mais um pouco. Mas isso é um período curto. É um período curto, por mais que aparentemente se parece longo, para Deus é curto. Porque Deus tem pressa de recolher o povo dele. Deus tem pressa de tirar o povo dele aqui da terra. Dessa terra que vai entrar em breve um grande colapso. A gente está vendo aí, a gente está acompanhando a epidemia, a gente está acompanhando a crise econômica mundial, que está voltando aí com mais força ainda. A gente está acompanhando que agora surgiu mais uma doença mais grave, H1N8, né? Que ela é a gripe aviária geneticamente modificada também. Tudo isso daí, pessoal, é planos, é projetos. Estão me ligando aqui, pessoal. Já vou voltar aqui. Eu vou excluir esse número aqui, que esse número tem me ligado bastante. A gente atende e eles desligam. Então peço perdão aí que alguém tentou me ligar aqui, tá? É assim mesmo. A gente não espera, a gente programa a live e não espera. Logo eu vou estar com uma cam no computador, daí eu não vou ter mais esse problema. Tô sem cam aqui, sem uma webcam também. Mas como eu estava falando, pessoal, a gente está vendo aí, né, a ciência evoluindo. Não sei se vocês viram uma reportagem de uma criação dos robôs humanoides com mente. Eles criaram uma mentalidade, uma memória nesses robôs artificial semelhante à do ser humano. O robô consegue ter uma linha de raciocínio semelhante ao do ser humano.
E incrivelmente uma repórter da CNN, ela foi fazer uma entrevista com o robô e perguntou para ele qual era a função dele. E ele respondeu para ela: a resposta correta não é qual a minha função, mas sim qual a minha missão, que é eliminar a raça humana. Então os criadores, os engenheiros criadores do robô ficaram assustados, até porque, segundo eles, não colocaram esse tipo de, de, de palavra na memória desse robô. É como se ele tivesse reproduzido por ele mesmo. Quando começou a surgir o filme Exterminador do Futuro, quando começou a surgir esses filmes Eu, Robô, com Will Smith, nós começamos a perceber que sempre quando a Hollywood lança esse tipo de filme, eles já estão dando um marketing do que provavelmente a ciência está querendo criar. É lógico que nós sabemos que a Rússia, alguns países, o Japão, os Estados Unidos, alguns países estão criando robô para guerra. Para não ter mais que enviar soldados, vai ser uma guerra tecnológica, de tecnologia, né? Então essa terceira guerra mundial, que muitos aí estão acreditando que vai acontecer, ela é uma guerra praticamente biológica e tecnológica. Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe a senhora, minha irmã, minha mãe na fé. Eles que me criaram de bebezinho até ela e o meu pastor Ginaldo, que hoje está no seio do Senhor, esperando a igreja. Deus abençoe, irmã. Obrigado por estar com a gente aqui. Então, voltando ao assunto, pessoal, quem está aqui comigo aqui, é incrível. Se você parar para pensar, a Terra está gemendo. A Terra está gemendo. A Terra está gemendo por uma solução, por alguém que resolva o problema Terra. O clima da Terra está descontrolado. A gente percebe que o clima da Terra está descontrolado. A própria Terra está descontrolada. A atmosfera, você vai ver esse caos da natureza que nós estamos vivendo, caos ecológico que nós estamos vivendo aí, esses tempestades, esse calor excessivo. O incrível, não sei se vocês acompanharam, se eu não me engano foi na Record também, que um cientista alemão e um sueco, eles criaram uma lente super potente, até que apelidaram de o olho de Deus. Esse é um telescópio. Apelidaram ele, deram o nome dele, parece que de olho de Deus. Ele alcança a ver quem está na frente não pode enxergar, porque ele é uma lente manuseada por um robô. Então ele filma o Sol, ele vai lá dentro do Sol, ele consegue captar o Sol e trazer todas as informações para a base científica. E numa dessas filmagens foi visto que o Sol está entrando em erupção, como um grande vulcão. A parte do Sol direcionada à Terra está explodindo. O Sol ele está em constante explosão, combustão, mas é como se ele tivesse 10.000 vezes mais agora. Olha só a grande quantidade de onda de calor que vem sobre a Terra. Então é essa onda de calor que está nos atingindo e que é perigoso. Nós estamos tendo tempo. Jerusalém, há poucos dias atrás, caiu gelo, nevou em Jerusalém, nevou. O muro das Lamentações estava coberto por gelo. Ainda vou identificar essa matéria, não sei se é uma matéria segura, real, mas a gente já começa a perceber que a Terra já está dando sinais que ela está em colapso, que ela está se findando. A Terra já está anunciando o fim dela. A Terra já está avisando sobre o fim dela. E por incrível que pareça, nós, seres humanos, não estamos dando atenção. Nós não estamos dando atenção, nós não estamos dando credibilidade.
A Bíblia foi escrita há mais de 1000 anos, há mais de 2000 anos, por pessoas que não se conheciam, alguns até se conheciam, mas eram 40 pessoas de lugares e tempos diferentes, que revelaram, que trouxeram a revelação de Deus ao ser humano. Jesus pregou sobre o que estaria para acontecer. Se nós entrarmos por dentro da Bíblia Sagrada aqui, por que eu uso a Bíblia? Porque primeiro ela é o meu manual de vida. Eu acho que não existe nenhum ser humano que vai falar de Deus se não ter conhecido na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Não tem outra maneira do homem, de Deus revelar ao homem o que ele deseja se não for pelas Escrituras. O que ele quis dizer ao homem está guardado dentro desse livro. Então, incrivelmente, a gente está vendo aí o avanço da ciência, os microchips. Muitos dizem, o microchip é a marca da besta? Muitos estão se perguntando por isso. O microchip é a marca da besta? Talvez. Esse que está sendo lançado, não. Mas talvez ele será usado como uma das marcas da besta. A marca do anticristo, que a Bíblia fala que será na mão direita ou na testa. Esse chip que estão sendo criados agora, ele não é a marca do anticristo. Ele não é. Por quê? Porque o projeto nunca vem antes do seu projetista. Tá entendendo? Então, o anticristo ele vai criar essa marca no começo do reinado dele. No começo do reinado dele. Não agora. Então esse chip que está sendo colocado, né, é um teste. É uma preparação minuciosa, arquitetada, para o ser humano começar a se adaptar e aceitar de uma forma mais tranquila. Tá entendendo? Então eles já estão preparando agora. Para quando chegar no dia de colocar a marca, não vai haver nenhum tipo de contrariação. E a pessoa vai colocar a marca porque ela já foi adestrada a isso. Ela já foi preparada para receber. Então é lógico que o que está vindo hoje, né, minuciosamente, aos panos tranquilos, é uma preparação para quando acontecer do anticristo colocar a marca dele, a pessoa não apresentar nenhuma resistência, ter mais facilidade de aceitar. Esse chip que está sendo colocado hoje, a pessoa tem direito de escolher em qual parte do corpo ela quer colocar. O chip da besta, do anticristo, não. Ele vai ter um local específico, testa e mão direita. Não pode ser em outra parte do corpo. Tá entendendo? Então é lógico que a Terra, na parte da natureza, ela já está quase no finalzinho do princípio das dores. Sabe quando? Por que Jesus fala princípio das dores? Ele assemelha o sofrimento da Terra, da natureza em si, tá? Do cosmos, não da genealogia do ser humano, não da parte humana, da humanidade. Ele está falando da força da natureza em si. A Terra ela já está no princípio das dores. Então Jesus ele faz essa comparação de uma mulher quando ela está grávida. Quando ela está começando a dar os primeiros sinais que a criança vai nascer. A dor que ela está sentindo. A dor não vem tão forte. Você que é mãe, você sabe. No começo a dor é uma dor chata, uma dor que vai te incomodando. E com o passar do tempo, da hora, ela vai aumentando. Até criar dilatação para poder a criança nascer, correto? Então a terra, Jesus comparou a terra como esse ritmo da mulher dando à luz. A terra vai estar gemendo aos poucos, mas as dores de parto, quer dizer,
já está próximo da Terra dilatar. Já está próximo da Terra entrar em um colapso total. Então, antes que a Terra entre nesse colapso total, Jesus vai recolher a sua igreja. Jesus vai acontecer o arrebatamento, que é um encontro da igreja com o seu Senhor, não o seu Senhor com a igreja. Jesus compara isso porque muitos não prestam atenção e começam a criar uma linha equivocada. Por que Jesus é chamado de noivo? Aonde que o noivo fica? Próximo do altar, do lado do altar da igreja, correto? Esperando quem? A noiva. A noiva está onde? Do lado de fora. O padrinho vem recolher a noiva para levar até o noivo. Perfeito? Então olha a comparação que Jesus faz. Por isso que eu digo, arrebatamento é um caso, a volta de Jesus é outro. Então Jesus vai estar no seu trono, no céu, aguardando a entrada da igreja. Ele não vai vir ao encontro da igreja. A igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Quando fala nos ares, se fala a palavra ali, da melhor forma traduzida na história bíblica, né? Nós podemos traduzir fielmente com a palavra encontrar o seu Senhor nos ares. Quando faz essa reportação Senhor nos ares, significa que o trono de Deus, o reino de Deus é no céu, está acima do homem, mas não significa que Jesus vai estar ali em pé esperando a igreja vir e Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Não, ele está lá sentado aguardando a noiva para o matrimônio. Então, quem é o noivo? O Espírito Santo que quem é o noivo? Quem é o padrinho? É o Espírito Santo que vai conduzir a noiva até o noivo. É o Espírito Santo que vai levar a igreja até os ares, até ao palácio real, a morada celestial, lá no trono do Senhor, para consumar o matrimônio. Para consumar. Então, esse período aí que Jesus vai tirar vai ser nos últimos minutos, quando a dilatação da terra já estiver totalmente comprometida para gerar o anticristo. Olha só que incrível. Essa dilatação, né, para o nascimento, vai ser para o nascimento do anticristo. O arrebatamento vem antes. Então Deus vai poupar a igreja da pior parte, olha só, da pior parte das dores do parto da terra. Depois que passar as dores do parto da terra, o anticristo vai vir e vai trazer uma solução para o descontrole, para o desequilíbrio das coisas. O que vai acontecer? O que acontece nesse parto das dores, nesse período das dores de parto da terra? Aumento de pandemia, de doenças, aumento de tempestades, aumento de calor, aumento de frio, aumento de fome, aumento da violência. Vai acontecer o resfriamento espiritual, tá? O resfriamento espiritual. Vai surgir os perseguidores da igreja. Isso vai acontecer no período das dores, tá? Por isso que a terra vai cada vez mais gemer mais alto e mais forte, porque tudo isso vai contribuir para a dilatação da terra. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem para vocês, pessoal. Se vocês estiverem entendendo o que eu estou tentando explicar aqui, dá um joinha. Se não, comenta aí, que aí a gente vai tentar explicar de uma melhor forma. Então, quando passar o princípio das dores, quando passar esse princípio, essa dilatação, surge quem no cenário mundial? O anticristo. O anticristo, ele não é o diabo. Ele não é Satanás. Ele é
um sacerdote, um servo de Satanás, que virá para promover. Vocês lembram que João Batista veio para preparar o caminho do Senhor? Então em tudo Satanás vai tentar imitar Cristo, para enganar. Por isso que Jesus fala que, se possível, ele enganaria até os eleitos. E ele vai enganar alguns eleitos de Deus. Os eleitos eram os escolhidos, que foram arrebatados. Mas muitos crentes que não serão arrebatados, não passarão pelo arrebatamento, muitos serão enganados. Então olha só, ele vai preparar o caminho de Satanás. Porque a intenção de Satanás não é a alma da pessoa, a intenção de Satanás não é tirar as tuas conquistas, a intenção de Satanás é o trono de Deus. A luta dele, a guerra dele é pelo trono, não é pela minha alma, pela tua alma. A luta contra a nossa alma é o anticristo, ele que é a nossa alma. Ele que é a nossa vida. Ele quer nos destruir. Lúcifer, não. O objetivo de Lúcifer é um só. É focado no trono de Israel. Assumir o trono. Por quê? Por que ele almeja em assumir o trono que vai estar em Israel? Porque assim não cumpriria o ano milenar de Cristo. Mas é óbvio que isso não vai acontecer. É óbvio que Jesus não vai deixar ele se sentar no trono dele. Em hipótese alguma. Nem Israel vai fazer pacto com o anticristo. Israel também não vai permitir. Mas voltando lá ao arrebatamento, voltando lá ao princípio das dores. O anticristo, ele virá e trará solução. Ele virá de um país. O país que ele vai vir, eu não sei. Não posso te dizer porque as escrituras também não dizem. Eu tenho plena certeza de uma coisa. Será de países comunistas. Tá? Eu acredito que pode ser a União Soviética. Eu pessoalmente, cada um tira as suas conclusões. Alguns creem que ele vai vir do Estado Islâmico. Outros creem que vai vir da Coreia. Outros creem que vai vir do Japão. Mas ele vai vir de um país comunista. E esse país de onde ele vai vir, ele vai conseguir restabelecer a ordem no seu país. E isso vai atrair os governantes de outros países. Tá entendendo? Com a ciência que ele vai criar, com as tecnologias que ele vai criar, mantendo a ordem. Enquanto o mundo está em caos, em catástrofes, ele está mantendo a ordem no país dele. E então ele oferece a sua tecnologia, ele oferece a sua ajuda mundialmente. Em troca disso, ele quer ser considerado o governo mundial. Como os Estados Unidos é hoje, é a base do mundo é os Estados Unidos, politicamente e economicamente. Só que os Estados Unidos é um dos países que provavelmente não vai ter pacto com o anticristo, onde também vai receber retaliação. Mas os países comunistas vão votar a favor dele e vão colocar ele como o grande governo mundial e vão entregar todas as suas forças militares, forças políticas, forças econômicas, vão ser entregues ao anticristo. Vai ser entregue a ele. Então ele irá se declarar Deus. E segundo as escrituras, nesse período, ele levantará para ele uma grande estátua, que irá representar o seu poder, irá representar a sua astúcia, a sua sabedoria, e ele vai se declarar Deus, e a estátua que ele levantar vai ter poder de vida. O que é poder de vida? Ela vai falar, ela vai ouvir e vai enxergar. Tremendo isso aí, né, pessoal? Assustador, né? Então, para quem está me assistindo aí. Então, e qual é o conselho, irmão? Que o irmão dá? Qual é o conselho, presbítero, que o senhor dá? Se você ainda não é convertido, se você ainda não tem a convicção de Deus. Eu estou dizendo isso porque não basta simplesmente dizer eu tenho Deus no coração. A palavra Deus, ela tem poder. Ela é citada de um ser poderoso, capaz de transformar.
A pessoa que diz que tem Deus na vida dela e continua vivendo uma vida desregrada, fora da conduta, fora dos padrões, ela não tem Deus. É que o medo dela dizer que ela não tem Deus, a mente dela faz ela acreditar que ela tem. Mas ela não tem Deus da forma que Deus quer que ela tenha. Então o único jeito de a gente se livrar desse período triste e desesperador é entregando a nossa vida para Cristo. E na entrega da nossa vida para Cristo, começarmos a andar em obediência com Ele. Andar em obediência com Cristo. Fazendo dessa forma, andando... mas é da forma que a igreja diz. Não, é da forma que Cristo diz. Não a igreja. A igreja ela tem que andar conforme aquilo que Cristo ensinou. Nós não temos que andar conforme a igreja ensinou. É como Cristo ensinou. A igreja ela é responsável em passar as instruções de Cristo para nós, para os que estão caminhando na fé, caminhando, aceitando Jesus como Salvador. Pode achar que isso é papo religioso, pode achar que isso é besteira. Eu sei que muitos dos meus amigos acham que isso é um papo besta, tolo, sem graça, chato. Mas infelizmente eu não estou aqui para... Eu não me preocupo em agradar ninguém, sabe? Eu tive uma vida, muitos que me acompanharam desde a minha juventude, eu tive uma vida desregrada. Eu tive uma vida bem complicada. Eu era cético. Eu me envolvi há algum tempo no satanismo. Eu participei muitas das vezes de reuniões de satanismo. E posso dizer com toda certeza que a única verdade é Jesus. A única verdade é Jesus. Foi Jesus que me tirou do mundo do crime, foi Jesus que me tirou da vida louca, como muitos falam. Foi Jesus que me tirou do espírito da mentira, foi Jesus que me tirou da miséria espiritual que eu vivia. Foi Jesus que me deu uma nova vida. Da onde que o Marcos, aquele Marcos, todo atravessado na vida, ia falar as coisas que hoje fala. Se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse por Cristo. Então o mesmo Cristo que me libertou, o mesmo Cristo que me salvou, o mesmo Cristo que me resgatou, é esse que eu quero passar para todos. É esse que eu quero levar para você. É esse que vocês têm que aceitar. É esse que nós temos que andar lado a lado. Esse Jesus que não nos tira da provação, mas nos passa no meio dela. Que nos livra muitas das vezes de coisas bem piores que essa que nós vivemos, que estão por vir. Então esse Cristo que hoje a gente prega, não aquele Cristo da cruz lá pregado, com cara de abatido, mas aquele Cristo que que mesmo na cruz, olhou para o Pai e disse: Pai, está consumado. Morrer, cumprir o meu dever, minha obrigação, meu propósito. Tu não vai ver um Cristo desesperado. A humanidade de Cristo se desesperou um momento, mas o Cristo Rei não. O Cristo Rei em nenhum momento ele se desesperou, porque ele ia ser chicoteado, ele iria ser pregado no madeiro, ele iria ser esbofeteado, sepultado, mas todo mundo esqueceu que ao terceiro dia ele venceu a morte e ressuscitou, porque a morte não pôde o conter, porque a morte entende que ele é o Senhor dela. Então se a própria morte reconhece Jesus como Senhor dela, como que você não vamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor? Hein? Se o próprio diabo naquele dia dobrará o seu joelho e dirá: só o Senhor é Deus,
Por que não hoje nós podemos dizer isso? Só o Senhor é Deus na minha vida. Só o Senhor é Deus na minha caminhada. Só o Senhor é Deus nos meus sonhos. Só o Senhor é Deus no meu trabalho. Só o Senhor é Deus na minha escola. Só o Senhor é Deus na minha família. Por que a gente não fala isso? Por que a gente não tem essa convicção? Eu sei que muitos vão ter. Então, tudo isso, a gente vê o amor de Deus nos alertando para que nós não venhamos a passar por esse período tão difícil que a Terra está vivendo e vai viver. Tão difícil. A ciência já falou. Os próprios cientistas, se eu for... irmão, tá indo muito pela Bíblia. Vamos falar de ciência. Você entra lá no Google, você já viu o relógio do Apocalipse? Dá uma olhada lá que os cientistas criaram, medindo o tempo de vida da Terra. Assistem lá no YouTube, é interessante. Os cientistas norte-americanos falando que a Terra está se rachando no meio. A Terra está se abrindo. Os próprios cientistas estão confirmando que a Terra não vai mais resistir. Eles ultimamente estão falando que o Sol está se apagando. Vamos pela ciência, vai lá, procura lá, gente. Vocês acham que muitos acham que a gente é muito religioso, muito fanático. Meu irmão, querer subir aos céus, querer ser salvo de uma era que vai vir de ira de Deus sobre a terra, não é ser religioso. Ser religioso é ser como os muçulmanos são. Ser religioso é como ser aqueles loucos lá que não dão... Esses loucos que não acreditam na volta de Jesus. Ficam dizendo que a vida está tudo bem. Hoje em dia está cheio de igreja dizendo que a vida está tudo bem. Que é assim mesmo, Jesus te ama. Vem do jeito que tu tá. Deus vai te mudar. Não, é eu que tenho que mudar. É eu que estou em jogo, não é Jesus. Sou eu que estou em jogo. Tem hoje um monte de igreja abrindo aí no estilo do meu jeito. Eu quero uma igreja do estilo do meu jeito. Eu não quero aquela igreja que tem doutrina, mas é aquela igreja que ora, aquela igreja que persevera pela tua vida, aquela igreja que busca na palavra de Deus. Mas eu quero uma igreja perfeita. Então, meu amigo, você vai para o inferno. Vai para o inferno porque não existe igreja perfeita. Se nós não formos perfeitos na igreja, e perfeito, meu amigo, não é sinal de que você nunca vai pecar. Não é isso. É que vocês aceitem estarem com constante transformação, mudança. Então, Jesus nos ama. Mateus, lá em João, João, eu poderia citar aqui vários, mas eu vou citar aqui João 13, tá? Para alguns para entender o amor de Deus sobre a nossa vida, tá? Para entender o amor de Deus na nossa vida. O amor que Deus tem pela nossa alma, o amor que Deus tem é tão grande, tu imagina só, ao ponto de dar o seu filho a morrer pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. É só Deus, meu amigo. É só Deus para fazer isso. Por quê, irmão? Porque, sinceramente, eu não daria o meu filho para morrer pelo pecado de ninguém. Eu não daria. Eu estou sendo sincero. Eu não daria o meu filho pela morte de ninguém. Eu sou humano. Agora Deus não pensou duas vezes. E Jesus não pensou também duas vezes. Não ficou cogitando. Jesus, ele simplesmente desceu
cumpriu o seu dever em prol do seu amor, para que nós não passasse pelo período da grande tribulação, por esse período tão difícil que a terra vai passar, né? João 3,16 diz: porque Deus amou o homem, o ser humano, a humanidade, de uma maneira tão forte que deu seu único filho. Você vê Deus chamando nós de filho? Não. Ele disse: eu só tenho um filho, Jesus. Ele eu vou dar. Nós só se tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Aí Ele nos dá o direito de ser chamado filho de Deus. Através de Jesus na nossa vida, nós ganhamos o direito de ser chamado de filho de Deus. E ganhando o direito de ser arrebatado antes da dilatação da terra. Antes do pior momento da terra, pessoal. É incrível, né? É incrível. Por isso que não tem o que dizer desse Deus. Não tem o que dizer. Só glorificá-lo, exaltá-lo e honrá-lo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido bastante, aprendido um pouco. Semana que vem vamos fazer uma live. Se eu conseguir, vou fazer mais uma essa semana. Falando sobre o perigo do celular. A onda da internet. Gente, eu vou passar uma experiência que eu tive na minha casa. Então, fiquem atentos. Deixa eu firmar aqui para não tremer tanto. Fiquem atentos, pessoal. Fiquem aí com a gente. Eu gostaria que muitas pessoas estivessem assistindo essa live, participando, mandando perguntas, sabe? Interagindo comigo aqui. Não me deixem sozinho, pessoal, na próxima vez. Me ajude aí. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a Deus, os seus deveres. Obrigado, Abraão. Deus abençoe você, sua filha, sua esposa, sua casa, seu trabalho. Irmã Ana, muito obrigado por estar comigo, irmã. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe de uma maneira poderosa, grande. Deus é contigo em toda a tua caminhada e a irmã sabe disso. Tenho grande saudade, grande vontade de ver vocês. Eu ando tão corrido que não sobra tempo às vezes nem para minha família. Mas assim que sobrar um tempo, irmã, estaremos aí fazendo uma visita para a senhora. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Obrigado por estar aqui assistindo a live. E compartilha aí no teu celular esse vídeo. Compartilha no teu Facebook aí com todos aí. Tá bom? Até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado, Deus abençoe.